Olá, meu nome é Gabriel Brandão e nessa apresentação para o trabalho da primeira VA de Jogos Digitais, eu vou fazer uma apresentação de game design do jogo Pokémon Red. O objetivo aqui é analisar o jogo, principalmente como um RPG, né? Observando as suas mecânicas, o sistema de progressão, o balanceamento e também a experiência que o jogo em si proporciona para o jogador. O Pokémon Red ele foi lançado originalmente em 96 para Game Boy e foi desenvolvido pela Game Freak e publicado pela Nintendo, né? E então vamos lá. É, O que é o Pokémon Red? O Pokémon Red, ele é um RPG de aventura baseado em exploração, coleção e combate. Então, a ideia central é colocar o jogador num papel de um treinador que vai explorar a região de canto. Nesse processo da exploração, ele vai capturar Pokémons, vai montar sua equipe e enfrentar outros treinadores. O objetivo principal aqui é conseguir as 8 insígnias dos líderes de ginásio, enfrentar a elite dos quatro e chegar para disputar o título de campeão é, no, no final da sua jornada ali, né? Então, desde o começo, o jogo já estabelece uma meta bem clara. Ele permite que o jogador construa a sua própria equipe, ele escolha o seu caminho, como ele vai fazer para chegar até lá. Então, o jogo ele tem uma certa liberdade no que se diz a exploração. Você pode ficar procurando o Pokémon ideal que você queira pegar ali. Ele te dá uma certa liberdade, mesmo nos limites finitos que se tem dentro das características do jogo, né? Então, a gente tem o seguinte, que o jogo se move dentro de um pequeno loop, que é o quê? Primeiro, eu vou capturar um Pokémon. Então, eu vou ter Pokébolas, e cada Pokébola vai ter uma chance ali um tanto que diferente de capturar aquele Pokémon, onde Pokémons mais raros vão ser um pouco mais difíceis de capturar. Mas no momento que eu capturo aquele Pokémon, eu vou treinar aquele Pokémon. Então eu quero que aquele Pokémon adquira experiência, ganhe níveis, para que assim eu consiga batalhar outros Pokémons. Aí os outros Pokémons eles envolvem batalhas táticas, onde tipos de Pokémons são mais efetivos contra outros tipos de Pokémons. E no final, isso vai fazer você evoluir, você vai ter essa progressão de passar de um ginásio, de passar de um treinador específico, liberar os caminhos entre as cidades do mapa e ir evoluindo e progredindo dentro da história do jogo. A história do jogo em si não é muito complexa, visto que ela apresenta o personagem principal, que seria você, é, nessa jornada para capturar todos os Pokémons, enquanto seu rival ali, que é o neto do professor Carvalho ali, que é o professor, o seu tutor ali, o cara que meio que ensina você como pegar os Pokémons, como você deve catalogar aqueles Pokémons também. Vocês meio que estão numa disputa ali para ver quem vira o campeão regional primeiro, né? Então, seguindo, a gente vai ter também as mecânicas do jogo, né? E sobre as mecânicas, a gente várias vezes vai ter que executar essas mecânicas, que é o quê? A gente precisa, de maneira mais direta assim, fazer com que o HP, que é a barra de vida do oponente, ela acabe antes da sua própria barra de vida. É, Porém, para fazer isso, a gente vai ter. Cada Pokémon ele vai ter uma série de atributos, como a quantidade de HP que aquele Pokémon tem, o nível daquele Pokémon, status de ataque, defesa, velocidade e a tipagem de cada Pokémon. Então, as ações do jogador, elas incluem também explorar o mapa, capturar os Pokémons, trocar Pokémons, tanto como dentro de batalha, como com outros jogadores. Na época, haviam equipamentos do Game Boy que faziam que você, via cabo, transferisse esses dados do Pokémon do seu Game Boy pro Game Boy de um amigo ou um colega seu. Mas, de maneira geral, também, a gente também teria que respeitar algumas regras dentro desse sistema de batalhas que
faz o jogo seguir em frente, né? Que seriam o quê? As batalhas vão acontecer por turnos, onde quem define quem vai primeiro é a velocidade, o atributo de velocidade desses pokémons. E cada treinador pode carregar apenas 6 pokémons. Então, há uma certa forma ali de você batalhar que é mais optimizada para você conseguir derrotar certos tipos de treinadores. Então, seguindo, a gente vai ter também uma parte importante que é a parte de escolhas, chance e recompensas. Outro ponto importante aqui é que o Pokémon ele vai misturar decisões estratégicas com elementos de chance também. Então, o jogador ele escolhe quais Pokémons utilizar, quais ataques utilizar e quais Pokémons deseja capturar. Porém, nem tudo está sob o controle do jogador. Existem encontros aleatórios com Pokémons quando você passa pelo matinho, pelas partes ali do jogo que você pode encontrar Pokémons. Existe a possibilidade de um ataque causar um acerto crítico. Também existe uma chance relacionada à captura. Então, como eu tinha falado antes, Pokébolas diferentes fazem com que você tenha uma chance maior ou menor de capturar determinado Pokémon. E também existe uma chance de um certo Pokémon vir com uma coloração diferente. Esses são os Pokémon chamados Shines, que fazem com que a exploração ali fique um pouco mais interessante também para quem quer pegar um Pokémon diferente dos demais, né? Um Pokémon um pouco mais raro. Essas incertezas vão tornando as batalhas e a exploração menos previsíveis. Então, torna a rejogabilidade do jogo um pouco mais interessante, visto que, mesmo o jogo sendo simples, de concepção simples, com regras simples, é muito difícil você ter a mesma experiência desse mesmo jogo jogando múltiplas vezes. Isso vai criar um ciclo muito importante na parte do design, né? Que o desafio e a recompensa e a progressão elas vão acontecer e isso cria um novo desafio para frente que gera recompensas, gera mais progressão e novos desafios até você finalizar o jogo. Então, a equipe que você monta e como você lida com as aparições de novos Pokémons, novos treinadores, ela é muito individual para cada jogador. Isso é importante para você gerar essa sensação legal de que as coisas estão acontecendo e que você está progredindo. Como eu havia falado, o mundo ele é explorável, você consegue ir e voltar, mas dentro da própria restrição, da limitação do jogo, né? Então, apesar do Pokémon Red ele ter bastante exploração, ele não é exatamente um mundo aberto. Ele vai começar uma progressão de que ele vai começar sempre na cidade de Pallet Town, e ele vai passar pelas cidades e pelos ginásios, eventualmente chegando na Elite dos 4. O jogo, porém, ele vai utilizar alguns bloqueios progressivos para controlar essa exploração. Algumas áreas elas só vão ficar acessíveis depois que determinadas condições são cumpridas. Muitas vezes, você precisa de uma certa insígnia para você conseguir acessar uma próxima cidade. Às vezes você precisa de um item para liberar o caminho, porque um Pokémon, como o acesso a Lavender Town aqui, vai estar bloqueando o caminho, porque você precisa de uma flauta para acordar aquele Pokémon, para o caminho liberar e você passar. Então, isso é interessante porque o jogo consegue dar uma direção para onde o jogador deve ir, sem completamente tirar aquela sensação de descoberta, aquela sensação de que o jogador tem autonomia, né? Você sabe que existe algo mais para frente para explorar, mas ainda precisa de itens, precisa de experiências novas para descobrir o que exatamente tem naquele caminho que está bloqueado mais à frente. A gente também vai ter um ponto importante que é a interface do jogo. A interface do Pokémon Red ela também destaca um ponto importante na experiência do usuário ali dentro. Durante a batalha, por exemplo, o jogador ele vai conseguir visualizar rapidamente o HP do Pokémon, o nível do Pokémon, e vai escolher dar o comando de selecionar um ataque, selecionar o uso de um item, selecionar se vai querer fugir do combate. Isso dá diversas opções para aquele encontro específico ali. Você tem várias opções do que você vai fazer.
E fora das batalhas, ele também consegue acessar a equipe de Pokémons para ele definir quais são os 6 Pokémons que ele vai estar carregando naquele tempo ali, naquele momento. Ele vai ver seus itens, ele vai ver outras informações através dos menus, como a parte de salvamento do jogo, a parte de quantas insígnias ele já coletou, de quantos itens ele tem sobrando ainda, de número de Pokébolas, número de itens de cura. Para um jogo lançado em 1996, e pensado para uma tela bem pequenininha, que é a tela do Game Boy, existe uma preocupação grande em não apresentar informações demais ao mesmo tempo. Então você vê que é um sistema bem limpo, bem resumido, mas que não deixa de dar opções relevantes ao jogador para o jogador conseguir seguir dentro do jogo sem muitas preocupações com falta de acesso a certas informações que ele precisaria ter. Também tem uma parte interessante que é o balanceamento do jogo. O balanceamento ele vai aparecer através das regras que limitam o poder do jogador. Então, um exemplo bastante claro é o sistema de tipos, né? A gente vê que a água ela tem vantagem contra o fogo tem vantagem contra os Pokémon de tipo planta, e a planta tem vantagem contra a água. Isso vai criar uma lógica simples para entender o que permite decisões estratégicas mais complexas ou mais simples. Então, atualmente a gente também vai ter muitos mais tipos do que na época do Pokémon Red, que foi o primeiro lançado. Hoje em dia a gente tem uma tabela que não é mais tão simples assim, a gente vê que tem vários outros tipos que interagem entre si aqui. E isso deixa o jogo um pouco mais complexo, mas também deixa o jogo um pouco mais interessante, porque vai trazer diversidade e vai requerer uma preparação um pouco melhor dos jogadores. É importante também a gente ver que a tecnologia da época é um exemplo interessante de como as limitações podem influenciar o game design de um jogo. O jogo foi desenvolvido para o Game Boy, que tinha limitações bastante grandes quanto ao hardware, comparado com consoles que vieram depois dele e até os consoles atuais que o celular nosso hoje em dia performa muito mais vezes do que um simples Game Boy, tá? Então, por isso, a gente vai ter um jogo focado em pixel art, uma interface simples e sons característicos em 8 bits. O desenvolvimento levou aproximadamente 6 anos, e entre os principais nomes envolvidos são o Satoshi Tajiri, o responsável pela criação da ideia de Pokémon, ele é o pai da ideia do jogo em si, Ken Sugimori, ligado à parte artística, e Junichi Masuda, que participou da programação e da parte musical do jogo. Então, mesmo com limitações técnicas bem grandes e bem severas, a equipe conseguiu construir um jogo com bastante coisa para o jogador e com um sistema de progressão bastante profundo. E de um cartucho, uma franquia mundial nasceu, né? Então a gente vê que o resultado desse projeto foi muito maior do que apenas um joguinho para Game Boy. Pokémon Red and Green foi lançado em 96, mas logo após foram seguidos de vários outros jogos da franquia, né? Como Pokémon Blue, Pokémon Yellow, depois vieram as novas gerações que tiveram incrementos tecnológicos para a franquia, com mecânicas novas, que também mais tarde a gente também foi ter remakes desse primeiro jogo na versão do Fire Red e Leaf Green. E é interessante que, com mesmo toda essa expansão, a mecânica central permaneceu muito parecida: capturar, treinar e batalhar. A gente também tem que citar aqui que a franquia ela também se expandiu para outras mídias, como animes, jogos de cartas e produtos de marketing em geral. Então se tornou um fenômeno da cultura global do mundo moderno. De maneira conclusiva aqui, para concluir, eu acho que Pokémon funciona muito bem porque ele é uma combinação muito legal de simplicidade e profundidade. Então a gente vê que as mecânicas são fáceis de entender, que a gente precisa capturar, precisa treinar os Pokémons e batalhar eles entre si. Porém, quando o jogador começa a pensar nos tipos, nos ataques, nos níveis, na composição da equipe, o sistema vai ganhando uma profundidade muito maior. Então a gente vê que além dessa progressão muito clara que o jogador tem, o jogador recebe recompensas constantemente, seja por forma de itens, XP,
nível, novos movimentos para os Pokémons, evoluções daqueles Pokémons. Então, o Pokémon começa numa forma, ele vai chegando em formas melhores, mais fortes. Então, o grande mérito de Pokémon Red como game design é transformar um conjunto relativamente simples de mecânicas em um ciclo de progressão que consegue manter o jogador engajado e interessado naquela experiência. E é justamente essa combinação que ajudou o Pokémon Red a se tornar um dos jogos mais importantes da sua geração. Dessa forma, eu termino minha apresentação. Muito obrigado e até mais.